Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Domingo pela manhã, paz de Deus. Que Deus abençoe abundantemente. A glória de Deus. O pessoal hoje ficou dormindo até mais tarde, né? O pessoal hoje está descansando um bocadinho. Glória a Deus. Estamos chegando aí para o final do ano, né? O ano está se findando. Temos que voltar a tomar cuidado com esse vírus, né? Ele está aí. Ele não foi embora, ele está aí. Então tem que vigiar. Então a gente, querido, evita um pouquinho dos abraços, viu? Também vou evitar de chamar o povo aqui à frente para estar buscando a Deus, para não ficar aglomerando, né? Então a gente tem que voltar a tomar aí as precauções novamente, né? Para não ter problema, tá bom? As portas têm que ficar abertas, posso ligar o ar, mas o ar não fica centralizado na igreja, porque ele sai para fora. O ar, ele fica bom quando fecha as portas, mas eu não posso fechar as portas. Tá bem, queridos? Amém? Nós temos aí a Santa Ceia do Senhor. Então, abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 4. E a palavra de Deus diz assim: E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre de vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos, até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. Pai, que nesta manhã o Senhor venha dar a direção da Tua palavra. Fale conosco, Senhor, e que o Teu Espírito fale por mim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que está em casa, está me ouvindo pela live, pare um minutinho, ouça, preste atenção aqui, querido, porque Deus, Ele tem uma palavra para nós muito abençoada. Queridos, esta mulher, ela andou em todos os sentidos errada. Ela fez tudo o que era mal aos olhos de Deus, né? Porque ela era mentirosa, ela era uma prostituta, ela fazia tudo aquilo que era desagrado a Deus. Mas um dia, ela teve um encontro verdadeiro com Deus. O que nós precisamos
realmente é ter um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro de verdade. Veja que essa mulher, tudo que ela fez para trás, ela estava cega. Porque o diabo, ele cega a pessoa. O diabo, ele é astuto. Ele é um enganador, um mentiroso, um safado. E ele, querido, ele trabalha na mente da pessoa. E ele trabalhava na mente de Maria Madalena, para que levasse ela para os caminhos tortuosos, por caminhos ruins. Então, querido, um certo dia, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. E numa hora difícil, em uma hora que talvez ela ia pagar com a sua própria vida, porque a palavra dizia que tinha que ser apedrejada até a morte. O que Deus quer falar conosco, querido, aqui nessa manhã, é de mudança. E o Senhor, Ele tem falado constantemente a respeito disso. Direto Ele tem falado a respeito disso. De mudança, de transformação. Você vê que essa mulher, ela quase pagou com a vida dela por uma prostituição. Para Deus não tem pecadinho, pecadão, querido. Tudo é pecado para Deus. Às vezes a pessoa não prostitui, mas ela é uma mentirosa, é enganador, é um trapaceiro. E é pecado da mesma forma. O que nós estamos fazendo para mudar a nossa vida? Nós estamos fazendo a diferença na nossa vida. Você vê que o tema dessa manhã, vá e não peques mais. E às vezes, querido, nós sabemos que é pecado e fazemos. Estamos com o dedinho lá, ó. Estamos lá cutucando. Sabe que não pode, mas fazemos. O bem eu não faço, mas o mal eu faço. Você vê que essa mulher, ela teve um encontro real com Deus. Uma mulher que não prestava para nada. Mas quando ela teve aquele encontro com Jesus, que aqueles homens foram saindo um a um, porque Jesus perguntou a ele: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Desde o mais velho até o mais novo se retiraram. E Jesus escrevendo ao chão com o dedo. É uma lição, querido, que muito importante para a nossa vida. Ele ficou escrevendo ali no chão, observando a atitude de cada um.
a atitude daquelas pessoas que estavam em volta. E eles foram saindo um a um. Mas ele olhou para aquela mulher e perguntou: cadê os seus acusadores? E elas disseram, e ela disse: foi embora. Aqueles homens que foram embora aprenderam uma grande lição com Jesus. E Jesus se mostrou ali toda a diferença para aqueles homens. E a pergunta que eu faço: nós estamos fazendo a diferença para os outros? Nós estamos fazendo a diferença para os outros? As pessoas olham para você e vê diferença? É isso que Jesus está dizendo nessa manhã. Mudança. Fala para o seu irmão que está do seu lado: precisamos mudar. Porque as pessoas, querido, o mal ela faz, mas o bem não. O bem que era para fazer, ela não faz, mas faz o mal. E eu preciso ser diferente, como Maria Madalena foi diferente. Ela, a partir daquele momento, ela aprendeu a lição e colocou em prática na vida dela. Ela realmente, ela queria a diferença na vida dela. Se você não querer, querido, ninguém vai fazer para você, porque você tem o livre-arbítrio. Se você não se esforçar para mudar, não muda. Se você não querer mudar, você não muda. Aquela mulher, enquanto Jesus estava escrevendo no chão, dali para trás, uma mulher que todo mundo julgava ela. Mas a partir do momento que Jesus perguntou para ela: cadê os seus acusadores? Ela disse: foram embora. E ele disse: então vá e não peques mais. A partir desse momento, ela tomou uma decisão na vida dela. E nós temos que tomar decisão na nossa vida, querido. Preste atenção, não vamos conversar, preste atenção. Nós temos que tomar decisão na nossa vida. E decisão séria. Porque afinal, querido, é a nossa vida que está em jogo. O que eu quero da minha vida? Eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Eu quero o projeto de Deus para a minha vida. Eu quero as promessas de Deus na minha vida. Glória a Deus, igreja. Eu quero a promessa. Eu quero meus sonhos realizados. Que a grandeza de Deus venha acontecer na minha vida. Mas para isso, eu preciso tomar uma decisão. Uma decisão de mudança. Essa mulher, ela teve uma mudança drástica na vida dela. Uma entrega pessoal.
uma entrega pessoal. Eu preciso dessa entrega na minha vida. Eu preciso desse encontro com Deus verdadeiro. Maria Madalena, ela teve um encontro verdadeiro com Deus. Ela largou tudo dali para trás. Ela não quis ser aquela Maria Madalena, aquela prostituta, mas ela queria ser uma mulher de Deus, diferenciada, mudada. Fala para o seu irmão assim: olha, você tem que mudar. Fala para ele: você tem que ser diferenciado. Mas se eu não querer, não vai acontecer. Se eu limitar a minha vida, não vai acontecer. Não vamos conversar, queridos. Vamos prestar atenção. Não vai acontecer. Porque Deus vai fazer naquela pessoa que quer. Naquela pessoa que quer a diferença. Aquela que quer somar. Para aquela que realmente quer vivenciar as coisas de Deus na vida dela. Eu quero vivenciar as coisas de Deus na minha vida. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu acredito que você quer viver o que Deus tem para você. E quando nós queremos aquilo que Deus tem, eu preciso me colocar na posição que Deus me quer. Não como nós queremos fazer um Deus para nós. É como Deus quer que você seja. Ser diferenciado. Você vê que Maria Madalena, ela escreveu uma nova história na vida dela. Aquilo que era de ruim a partir daquele momento para trás, ela largou para trás. A velha mulher, ela largou para trás. Ela quis ser uma nova mulher. Diferente. Mudada. Transformada. Ela não queria viver aquela vida escravo das palavras dela, escravo do diabo. Porque a pessoa, querido, que ela não está com Deus, ela se torna escravo do diabo. O diabo escraviza a pessoa. Porque a pessoa fica na mão do diabo e o diabo arrebenta. Aquela mulher, antes daquele encontro, ela era escravizada na mão do diabo. Era escrava na mão dele. Ela fazia o que o diabo queria que ela fizesse, ela fazia. E às vezes, querido, a gente não libertou de certas coisas na nossa vida, e ainda o diabo está nos escravizando.
O diabo está nos tocando. Nós estamos fazendo a diferença na nossa vida e a diferença na vida dos outros. É para você pensar. Para você pensar como é que está a sua vida. Eu sempre digo assim, que bom é eu me aproximar-me de Deus. Bom é eu me aproximar-me de Deus. Quanto que essa mulher ficou escravizada na mão do diabo. Quanto que eu lá atrás da minha vida eu fiquei escravizado na mão do diabo, que fazia de mim de peteca e fazia de mim o que ele queria. Se não houver mudança na nossa vida, querido, se eu não querer essa mudança na minha vida, de nada acontece. Porque você escolhe o que você quer para a tua vida. Essa mulher, quando ela chegou nesse ponto final ali, porque ela ia ser apedrejada até a morte, Jesus libertou ela. Tirou ela daquela situação e deu uma oportunidade para ela, para uma mudança. E Jesus aqui nessa manhã, Ele está dando para mim e para você uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de transformação, ser diferente. Que as pessoas olham para mim, olham para você e vê a mudança, vê essa transformação, ver o milagre. Obrigado, querido. Ver o milagre de Deus na tua vida. Eu preciso do milagre. Quem precisa do milagre aqui? Nós precisamos do milagre. Mas se eu não se esforçar para andar no caminho reto, não acontece. Essa mulher, ela teve a grande diferença naquela cidade, naquela região, porque viram a transformação dela. De uma mulher prostituta e com todos os pecados dela, ela virou uma adoradora do Senhor Jesus. Nós temos que amar Jesus de verdade, colocar Jesus de verdade no nosso coração. Porque quando nós formos fazer alguma coisa errada, você pensa, com a minha atitude errada, eu estou crucificando Ele novamente. Com a minha atitude errada, eu estou colocando a lança nele novamente. O Senhor está falando de mudança, uma entrega.
Você vê que essa mulher, eu sempre digo, às vezes nas minhas mensagens, a respeito dela, que Jesus não apareceu para João, a quem ele mais amava. Ao terceiro dia, ressurreto, Jesus apareceu para ela. Mas por que Jesus apareceu para ela? Porque ela fez toda a diferença. Toda a diferença. Ela chamou a atenção de Jesus. Nós estamos chamando a atenção do Senhor. O tema da mensagem: vá e não peques mais. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Se hoje está dias difíceis, naquela época também tinha dias difíceis. Tinha fome, tinha peste. Não muda nada, querido. Só mudou os anos, mas não mudou nada. As mesmas pestes que tinha naquela época, pecado, adultério, prostituição, mentiroso, sem vergonha, é o que tem hoje. Mas você vê que ela teve um encontro com Jesus ali no túmulo. E eu já estive por 2 vezes dentro daquele túmulo. E quando a gente sai para fora do túmulo, tem um jardim. Eu trazendo isso para a visão daquilo que eu vi naquele lugar. Eu sou Jesus indo de braços abertos para ela. E dizendo: eu estou aqui. E Jesus está dizendo para essa manhã para você: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero você. É isso que ele está dizendo. Eu quero você. Como ele estava dizendo naquele dia para Maria Madalena: eu te amo. Mas a transformação, a mudança, chamou a atenção. Se nós pegarmos Zaqueu, querido, um camarada cobrador de impostos, sem vergonha, ladrão, mas ele fez toda a diferença no meio de uma multidão. Onde que as pessoas, os outros viram a diferença na vida dele. Você tem que mostrar a diferença no seu trabalho, na rua, aonde você estiver. Você tem que ser diferenciado. Fala para o seu irmão: porque você é luz. Antes nós éramos trevas. Antes nós éramos escravizados pelo diabo. Hoje não. Hoje Jesus está dentro de nós. Zaqueu, pequenininho, subiu no sicomoro. E ele subiu no sicomoro para chamar a atenção de Jesus. Mas era um cobrador de impostos, sem vergonha, ladrão, roubava o dinheiro dos coitadinhos, não perdoava ninguém, ele queria para ele. Ó, tio Patinha, só para ele. Porque o tio Patinha é só aqui, ó.
Mas aquela multidão que vinha com Jesus não fizeram a diferença. Estava caminhando com Jesus, mas não fez a diferença. Não chamaram a atenção de Jesus, mas aquele homem chamou a atenção de Jesus. Aquele homem fez toda a diferença em cima de um sicomoro. E ele ficou surpreso quando Jesus chegou debaixo daquela árvore, olhou para ele e disse para ele: Zaqueu, desce, porque me convém ir até a sua casa. Eu acredito que ele ficou surpreso de Jesus falar o nome dele, porque ele nunca tinha falado com Jesus, mas é porque chamou atenção. Será que eu e você, nós estamos chamando a atenção de Deus? Será que nós estamos sendo um referencial para os outros? Dentro da sua casa, um referencial para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. É para nós pensar. Como que eu estou sendo? Como eu estou sendo para minha esposa? Estou sendo um referencial para ela? Estou sendo um referencial para o meu marido? Estou sendo um referencial para os meus filhos? Na minha empresa? As pessoas podem olhar para mim e ver que eu sou um diferenciado, porque olha que olharam para Zaqueu, ele foi diferenciado, porque chamou a atenção de Jesus. Mas aqueles homens, aqueles fariseus, disse: mas o que ele vai fazer na casa desse pecador aí? Mas eles não olharam para ele, que eles também são um pecador. Mas Jesus foi na casa de Zaqueu, porque Zaqueu fez toda a diferença. Zaqueu fez toda a diferença. Fala para o seu irmão assim: Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso libertador. Nos tira da escravidão quando nós quer. Se nós não queremos, Ele não tira nós da escravidão, porque é a tua escolha. Coloca para mim no telão, aí mesmo, em João 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Olha lá, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha o 32. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Olha o 33. E respondendo-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado, vive no pecado. 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O diabo não fica para sempre, mas Jesus fica para sempre. A escolha é sua. A mudança é sua. Eu quero essa mudança. Como Maria Madalena, como Zaqueu. Olha o 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Maria Madalena, ela quis ser livre. Livre da escravidão. Livre da escravidão, livre do diabo. Zaqueu quis ser livre do diabo, porque o diabo governava na vida deles. Tanto que na minha vida lá no passado, o diabo governava em minha vida. Mas o Senhor me libertou. E eu fiquei livre. Como você aqui nessa manhã. Glória a Deus, igreja. Jesus sempre vai querer o melhor para você. Sempre. É nós que limitamos Ele. É nós que seguramos a nossa bênção. Volta o versículo 34 para mim. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Escravidão do pecado. Coloca para mim 2 Timóteo 2, 26. E tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Querido, o diabo ele aprisiona, ele escraviza, fica preso. A pessoa ela fica à mercê do diabo. Por isso que nós temos dois caminhos, ou Deus ou o diabo, ou a Deus ou a Mamon. Olha também no Provérbios 5, 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. A pessoa fica presa. Ela não consegue nada. O diabo aprisiona, o diabo amarra. Olha lá. Quanto ao ímpio, porque ou você é justo ou você é ímpio. Ou é de Deus ou não é de Deus. Se não for de Deus, as suas iniquidades o prenderão. E com as cordas do seu pecado será preso. A pessoa não vai para canto nenhum.
Ela não consegue nada. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Fala comigo assim: nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso no meu lar. Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso no meu lar. Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso no meu lar. A tua casa tem que ser casa de bênção. A minha casa tem que ser casa de bênção, casa de Deus. A minha vida está posta na mão de Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Se entrega a Deus. Olha aqui, o Senhor disse para nós nessa manhã que você venha refletir. Será que nós estamos obedecendo a palavra dele? Será que nós estamos colocando em prática o ensinamento dele? Porque se as palavras dele estiverem em mim, ele está em mim. Mas se ela não estiver em mim, ele não está em mim. Será que nós estamos fazendo a diferença para a nossa vida e para a vida dos outros? Eu vi no Face um rapaz fazendo compra no mercado. E quando esse rapaz ele foi pagar, e ele pegou um bolo para... A filha dele pegou um bolo para levar para o avô. E quando o pai foi pagar a conta dava $14. E ele pegou e jogou aquele monte de moeda e de dinheiro e dava $8. E a caixa disse assim: senhor, não dá para pagar. Aqui tem $8 e a conta é 14. O senhor tem que tirar alguma mercadoria, então tira a maionese. Tirou a maionese. Senhor, ainda falta, aqui tem que pagar $11 e tem $8. E ele disse, então tira o bolo. E a menina disse, papai, o vovô está triste. O vovô está triste. Vamos levar o bolo para o vovô. E ele não tinha condição de pagar, ele disse para aquela caixa, e os outros atrás, vamos logo, está perdendo tempo, vamos logo. E ele tira o bolo. E aquela menina saiu do mercado chorando, porque ela queria levar o bolo para o vovô dela, porque o vovô dela estava numa cadeira de roda, velhinho. De um dia,
saindo dali do mercado, um rapaz viu aquilo, foi lá e comprou o bolo e correu atrás daquela criança e levou aquele bolo para aquela criança. E aquela criança ficou tudo feliz. E aquele rapaz pegou e arrancou e disse: um dia, um rapaz me deu esse bilhete para sempre você estender a mão para o seu próximo, para aquele que precisa. E um dia, eu estava no mercado, eu e a minha mãe, e nós estávamos com fome. E nós fomos passar no caixa, o nosso dinheiro não deu. E nós saímos de lá sem nada. E um homem viu e comprou aquela mercadoria e trouxe para nós. E nós ficamos felizes. E matou a fome de mim e da minha mãe, e ele me deu esse papel. E deu o papel para a menina e para o pai dela. E eles foram levar o bolo para o vovô. E chegou lá, ele deu o bolo, ela deu o bolo para o vovô. O vovô ficou feliz, cantaram parabéns para o vovô apagou aquela velhinha. E o vovô disse: filho, mas eu sei que a tua vida está difícil. Eu sei que você não tem dinheiro. Pai, veio um rapaz atrás de nós, porque nós não tínhamos dinheiro, e ele veio e nos entregou o bolo e disse que lá atrás eles também passaram por isso, que não tinha o que comer, e essa pessoa veio e nos deu de comer e deu esse papel. Aí o filho deu o papel para o pai, e aquele papel era o pai que tinha escrito para aquele rapaz. Ele recebeu. Mesmo que ele fez lá atrás, o que você faz, querido? Amanhã Deus te recompensa. Viu? Faça pelos outros, que os outros venham ver a diferença na tua vida. O próprio pai ali recebendo o bolo de uma coisa que ele fez lá no passado. Fecha seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento teus filhos, Senhor. Nós queremos ser livres. Nós não queremos ser escravizados pelo diabo. Nós não queremos fazer aquilo que não te agrada. Mas que o Senhor, meu Deus, nesta manhã, venha fazer toda a diferença aqui na igreja, aqueles que estão me ouvindo na Rádio Brasil Gospel, aqueles que estão me ouvindo pelo Facebook. Que o Senhor venha fazer toda a diferença. Vem, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos convence de todo o pecado. É o Senhor que nos lava. É o Senhor que nos ajude a chegar ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a ponte, Espírito Santo, a ponte de nós chegamos até o Senhor Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo. Fale com Deus aí agora, fale com Ele.